No tópico 2, a importância em manter-se cheio do Espírito. Paulo trata aqui da coletividade, não apenas de um indivíduo, não apenas uma pessoa na igreja deve ser cheio, mas ele está dizendo que todos devem ser cheios do Espírito Santo. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja vitoriosa. Ser cheio do Espírito não pode ser confundido com ser cheio do Espírito Santo no dia de Pentecostes ou no dia que fomos batizados no Espírito Santo. Há uma diferença muito grande. E nós precisamos entender quando no texto está tratando de ser cheio, falar em línguas estranhas, ser batizados no Espírito Santo e ser cheios do Espírito, quando fala do nosso caráter, da nossa conduta e da nossa fidelidade. No ponto 1, e não vos embriagueis com vinho. Nós precisamos entender aqui que Paulo não está fazendo uma comparação em querer ser cheio do Espírito Santo é como estar embriagado, de forma nenhuma. Ele não está dizendo, não vos embriagueis com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. Mas ele diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Uma pessoa que está embriagada, ela perdeu o controle, perde a moral, perde a ética, a sua vida vai morro abaixo. Mas uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela é cheia de Deus, é uma pessoa de uma conduta ilibada, pode tropeçar, mas é uma pessoa de conduta ilibada. Nós buscamos a felicidade, mas a felicidade em agradar a Deus. Como os pagãos que buscam a felicidade nos prazeres mundanos, que resultam sempre em desgraças, a bebida, ela traz consequências desastrosas para as pessoas. Ela destrói-nas e também tudo e todos que estão à sua volta também sofrem o ônus da bebida. Provérbios compara a embriaguez com a picada de uma cobra. O álcool, ele é enganador. Ele promete alegria, mas ele traz pesar. Finge trazer vida, mas traz a morte. A maioria dos acidentes automobilísticos envolve o álcool. É a terceira causa de morte no Brasil. Traz complicações à saúde. Muitos lares, infelizmente, são desfeitos por causa deste vício. E alcoolismo não é doença, como muitos dizem ou pensam. É uma obra das trevas. É consequência da natureza pecaminosa. Noé é um exemplo para nós do que o álcool pode fazer na vida de alguém. Ló é outro exemplo do que o álcool pode fazer na vida de alguém. Davi, ele queria embriagar a Urias o Heteu para enganá-lo. Davi estava dizendo, se ele ficar bêbado, ele vai perder a noção do tempo. Paulo está fazendo uma comparação e dizendo, não façam assim, não tolerem a embriaguez, mas enchei-vos do Espírito. É o ponto 2. É como escreveu Paulo, que devemos andar e viver no Espírito. Fala da nossa vida devocional diária. É o tempo presente. É uma ação contínua. Enchei-vos do Espírito. É uma ação contínua, diária. Não é só hoje, mas é amanhã, depois de amanhã. E enquanto nós vivermos aqui, é o tempo presente. É esvaziar de mim, dos meus desejos, das minhas vontades e deixar que o Espírito Santo me encha dele, da presença dele em nós. O apóstolo aqui, ele se refere à plenitude do Espírito. É uma característica típica dos pentecostais.
Todo cristão tem o Espírito Santo, independente de ser batizado ou não no Espírito Santo. No momento da conversão, nós já aprendemos que a primeira pessoa da Trindade que nós temos contato é com o Espírito Santo e recebemos ele como selo na hora da nossa conversão, da nossa justificação, da nossa santificação posicional. No ponto 3, não podemos confundir cheios do Espírito Santo com o batismo no Espírito Santo. Nós devemos entender o texto e o seu contexto, já falamos. Lemos, foram cheios do Espírito Santo. Isso no Pentecoste. Falaram em línguas, foram batizados no Espírito Santo. Lemos, foram cheios do Espírito Santo. Uma vez que eles já tinham sido batizados no Espírito Santo. Então, quando nós lemos esse texto desta forma, está falando da plenitude do Espírito Santo na vida deles. A dinâmica do Espírito Santo na vida de todos eles, de Paulo, de Pedro, de Estevão, de todos os outros, até chegar a nós. Então, uma vida cheia do Espírito Santo deve ser uma vida diária. Ela não é equilibrada com vitória e está tendo paz em nossa vida, né? Ausência de conflitos. Aí então nós somos mais fervorosos, damos glória mais alto, né? Oramos mais, não ser cheios do Espírito Santo. Fala da nossa vida diária, independente de como esteja a nossa vida, a nossa situação hoje.